Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, tá bom? Bíblia na mão, Deus no coração, amém? E o estudo de hoje, revelação de Jesus, vamos entender, tá? Está falando ainda com essa samaritana, né? Jesus. E nós vamos entender aqui, tá? Tudo que Jesus está querendo nos mostrar. O estudo de ontem, Senhor, dar-me de beber dessa água, né? Então vamos lá. Orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele tem nos concebido. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí, tá bom? E João Celestino, arroba João Celestino, primeiro arroba João Celestino 3074, né? E nós vamos junto. Compartilhando, dando um joinha aí, se inscrevendo no canal para a palavra de Deus crescer e chegar a muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, né? E pelo pão de cada dia, que as palavras do Senhor estão aqui abertas para mim e para você, tá bom? Senhor nosso Deus, te agradecemos mais uma vez por esse dia maravilhoso que o Senhor tem nos concebido e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado hoje. Abençoa todos os meus irmãos onde eles estiverem. Traga paz para cada um deles, fortalecendo eles. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Abra sua Bíblia aí no livro de João ainda. Capítulo 4, versículo 16. Na frente, nós vamos ler assim. João 4, versículo 16. Está falando ainda com essa mulher samaritana. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Quando essa mulher disse aqui no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: então vai, chama o teu marido e vem cá. Ou seja, Jesus foi na ferida daquela mulher. Então, queridos, ao que lhe respondeu a mulher, foi sincera, foi honesta com Deus, e ela disse: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivesses, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus falou para ela. Falaste com verdade. Então ela disse: Senhor, disse-lhe a mulher ao Senhor: veja que tu és profeta. Ela percebeu algo diferente em Jesus. Ela falou: nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus a ela, a mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que Jesus disse isso, né? A salvação vem dos judeus. Vamos entender a palavra de Deus aqui. Aqui você percebeu, né, como Deus conhecia aquela mulher e como Deus conhece a nossa vida. Você percebeu aqui na lição. Não tem como você se esconder, não tem como você enganar a Deus. Tá? As coisas escondidas, as coisas ocultas, não tem como você esconder de Deus. Ele conhece tudo. Ele conhece
nossos pensamentos também. Jesus Cristo está olhando para você e para mim, e Ele quer nos salvar, queridos. Tá? Ele quer nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso, o Espírito Santo aguça na minha mente e na sua mente a consciência dos nossos pecados que ainda temos, nossos defeitos de caráter que ainda temos, que precisamos, né? E que precisa também ser, né, vencidos. Porque Cristo Jesus nos dá a vitória sobre todos os pecados e defeitos que são para o mal. Entendeu, queridos? E imprime em você e em mim a natureza santa dele. Jesus quer salvar. Jesus quer nos salvar. Agora, lemos o verso 19 aí, né? Verso 19 fala assim, né? Aqui de João 4, né? Versículo 16. João 4, versículo 16. O verso 19 fala assim, Senhor, né? Ela disse, Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Veja que a mulher disse, Senhor, veja que és profeta. Então você está percebendo aqui uma coisa, quando ela falou isso? Como o Espírito Santo se apossou da mente daquela mulher? Convencendo ela, tá? Que aquele homem era o enviado de Deus, você percebeu? Ou seja, ela falou a verdade, então o Espírito Santo estava ali também. E mostrou para ela, quando ela falou assim, veja que tu és profeta. Veja a diferença, meu irmão, como Deus trabalha em uma pessoa sincera, viu? Embora vivendo em pecado consciente, como ela vivia, aquela mulher, mas era sincera. Ela era uma adúltera, mas era também sedenta pela verdade. Diferente dos fariseus, saduceus, os doutores da lei daquela época, que só pensava em criticar Jesus e planejava até matá-lo. Os líderes religiosos, né? Perceba que Jesus fez para essa mulher o que ele não fez para ninguém, para nenhuma outra pessoa. Ele se declarou para ela sendo o Messias, o verdadeiro. Verso 21, né? Fala assim, ó. Disse-lhe Jesus à mulher, podes crer que é a hora e vem que quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai, vós adorarei o que conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser adoradores. Né? Aqui Jesus disse que a salvação, Jesus aqui no capítulo 20, aqui, no verso 20, 21 e 22, aqui Jesus disse que a salvação vinha dos judeus. Por que Jesus disse isso? Amados, Jesus era o quê? Judeus. Jesus era um judeu, tá? Por isso que ele disse isso, tá? Jesus era um judeu, os 40 escritores da Bíblia eram o quê?
judeu. Por isso que ele falou que era dos judeus. Quem escreveu o mandamento? Judeu. Os mandamentos vieram de onde? Dos judeus. Dado por Deus para os judeus e para toda a raça humana. A lei de Deus vem dos judeus, com Moisés, que Deus confiou a ele, queridos. Queridos, existe a salvação em Jesus Cristo, tá? E existe a obediência a Jesus Cristo, tá? A obediência vem depois de estarmos salvos, sabia? É isso mesmo. A obediência vem depois de estarmos salvos, tá? A obediência não vem antes de estarmos salvos. É impossível, tá? As pessoas perdidas e ímpias obedecerem, meu irmão. Mas é impossível os salvos em Jesus não obedecer. Sabia? Por quê? O Espírito Santo gera em nós a obediência. O verso 23 aqui fala bem assim que nós lemos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Em verdade. Não é o lugar onde você adora, onde você estiver. Em casa ou na igreja, no meio de um campo, debaixo de uma árvore. Onde você estiver, você pode adorar a Deus. Tudo bem, está tudo certo. Não é o lugar que importa, meu irmão. Mas é o seu espírito de adoração. Tá? É o seu espírito de adoração que busca a dependência de Deus. Deus é espírito. Mas Deus não é somente espírito, tá? Deus é também espírito. Importa os que adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana usou a verdade. Ela falou, não tenho marido não, Senhor. Jesus falou, então disseste certo, mulher. Porque tivesse 5. E o que tem agora não é teu também. Então ela disse, agora vejo que tu és profeta, porque soube do passado dela. Você não vai à igreja para ouvir o coral, sabia? Cantar. Você não vai à igreja para ouvir o coral cantar. Você vai à igreja, né, para você louvar a Deus. É assim que faz. Você não vai à igreja para assistir um culto. Você vai à igreja para realizar um culto. E você que é o adorador. Adorar a Deus do nosso coração, totalmente. Você que é o adorador. Você não vai lá para ser adorado. Você vai lá para adorar. Pregar e adorar. O verso 25, veja aqui que a nenhuma pessoa Jesus declarou que era, né, que era Deus, né? Veja que Jesus a nenhuma pessoa declarou de uma forma tão clara e objetiva. Jesus amava, né? Vou dizer para você, Jesus amava um auditório, sabia? De uma só pessoa. Toda a atenção é voltada para, né, aquela pessoa que está no auditório. Uma só pessoa.
Quando você está pregando o evangelho para uma pessoa, é a mesma coisa que você está pregando para uma casa cheia. Muitos, né, se entusiasmam quando o auditório está lotado com multidões, sabia? Mas Jesus Cristo não é assim, queridos. Jesus ama individualmente as pessoas, tá? Ele ama individualmente os pecadores. E para ele, o auditório de uma pessoa era o suficiente, desde que seja sincera, de coração. Desde que não seja um hipócrita, mentiroso. Dentro da igreja uma coisa, lá fora outra. E essa mulher declarou claramente: eu não tenho marido. Queridos, Jesus, ele adora as pessoas individualmente, tá? No auditório, com uma pessoa, já é o suficiente para Deus. Principalmente quando essa pessoa era sincera de coração, como era a samaritana, né? Meu querido irmão, Jesus morreria por uma só pessoa, se fosse preciso. Você sozinho, ali, solitário, solitária, é preciosa e é precioso aos olhos de Jesus Cristo, sabia? Não se sinta só. Tem alguém te vendo, te observando. Você é precioso aos olhos de Jesus. Você é preciosa aos olhos de Jesus. Você não está só. Tem alguém de olho em você. E ele se revela a você como fez com a samaritana, dizendo: eu sou o Cristo, o Salvador que te ama. Aleluia. É assim que Jesus é. Quando você achar que está sozinho, conversa com Deus. Ele está te ouvindo. Às vezes está do teu lado, é que você não pode vê-lo, porque não chegou a hora ainda. Então você não se sinta só. A samaritana foi sozinha buscar água. As mulheres não acompanhavam, porque ela era uma adúltera. E ela ia no tempo mais ruim, no horário que o sol estava bem escaldante. As outras iam tudo cedinho, quando estava fresco, as outras mulheres. Ela só vivia sozinha. E ela ia buscar água sozinha. Talvez ela se sentia sozinha. Mas de repente, estava lá ele. Aquele que não deixa você só. Sentado na beira do poço esperando ela. E Jesus que puxou o assunto com ela. Mulher, dai-me de beber. E ele era um judeu. Que na época dele, ainda os judeus não se davam com os samaritanos. Você entende, queridos? Que não precisa ter um auditório cheio para Jesus, basta uma pessoa, mas que seja sincera, de coração. Que linda história, né? Dessa samaritana, né? Tem muitas coisas que nós poderíamos aprender com a samaritana, tá? E os samaritanos também. Próximo estudo amanhã, o testemunho dos samaritanos, para fechar, né, esse estudo aqui. Tá certo? O testemunho dos samaritanos. Vamos ver isso. Que Deus tome conta de você onde você estiver.
Que a graça do nosso Senhor seja estendida sobre sua família também. Trazendo a paz para você, abrindo sua mente com o poder do Espírito Santo, para te mostrar o caminho que Jesus nos preparou. Amém? Fica com a paz do Senhor e até amanhã. Ó, testemunho dos samaritanos. Né? Vamos entender mais ainda sobre os samaritanos. Tá certo? Lembre-se, Deus é para todos. Nem todos é para Deus. Mas todos podem ser de Deus. É só querer. Assim como a samaritana, que ficou tão alegre, mas tão alegre, de ter o contato com Jesus Cristo e falar com ele, que esqueceu seu cântaro de água e saiu gritando, correndo para dentro de Samaria, dizendo que viu o Messias. Que ele estava vivo, ele estava bem ali. E o povo de Samaria veio tudo para conhecer Jesus. E Jesus entrou dentro de Samaria. Um judeu, e pregava lá. Você vê que coisa? Você vê como Deus trabalha, meu querido irmão? Deus trabalha com o justo e com os injustos também. Mas Deus trabalha mais com os injustos, porque ele veio para os perdidos. Entendeu? Fica na paz do Senhor. E até amanhã. O testemunho dos samaritanos. Vamos entender amanhã para encerrar a semana, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Tchau, pessoal. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí. Tchau.